Fala galerinha, e aí? Com a inteligência artificial mudou muita coisa da maneira como você trabalha com seu computador? Eu sei que muitas pessoas continuam utilizando o computador da mesma maneira, mas surgiram muitas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, tá? Então vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta chamada Open Code, tá? Que essa é uma ferramenta fantástica. Eu até escrevi um guia, né? Um livro aí de 187 páginas sobre essa ferramenta. Depois eu vou deixar aí para vocês o link, para vocês que se interessarem estar aí adquirindo, baixando aí o computador de vocês. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês deixem aquele like, tá? Compartilhe esse vídeo com força, porque eu vou mostrar muita coisa bacana aqui, tá? Nesse vídeo, tá? Eu vou mostrar para vocês que a maneira de você utilizar o computador é totalmente outra, é totalmente nova. Muita gente está aí ainda abrindo o Word para digitar um texto, abrindo o Excel e tal. Primeiro vieram as programação, tipo o Python, para automatizar. Mas hoje em dia, eu digo hoje em dia porque nós estamos em 2026. Eu sei que mudou muita coisa. No início do ano de 2025 para 2026 mudou muita coisa. E eu vou mostrar para vocês como que hoje é você criar um site, tá? Então, com isso aqui você pode estar ganhando dinheiro, por exemplo, fazendo um freela de repente. Você de repente entra no 99 freela, vai lá, acha um projeto bacana, você pode criar um site aí em questão de 15 minutos e colocar R$ 500 no bolso. Você pode estar aí de repente oferecendo serviço de site aí na sua cidade, ganhando dinheiro com isso, tá? E não é só isso, então eu vou mostrar aqui várias possibilidades, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui no meu computador, tá? Vou chamar ela de projeto aqui, só por convenção, tá? Projetos, né? E vou abrir ela aqui, tá? Então imagina que eu vou criar um site para pessoa, e a única coisa que eu sei, eu vou colocar aqui os dados dessa pessoa que eu sei aqui dentro da pastinha, tá? Vou colocar um documento aqui de texto mesmo aqui, vou colocar aqui info.txt, tá? Vou abrir esse documento e vou colocar aqui o nome da empresa. Ar-condicionado do Vando, tudo nome fictício aqui, tá? Telefone 3471 1111, tá? Endereço Rua dos Abacates 3111, tá? Tá bom, só isso. Vou colocar aqui, tá? Só a informação que eu tenho é só essa aqui, tá? Tá, vou abrir o Google Map aqui, só para achar uma posição aqui mais ou menos válida aqui no mapa, só para mostrar para vocês aqui que imagina que essa pessoa, a loja dela, eu tô na minha cidade aqui, mas imagina que essa pessoa, a loja dela fica aqui, ó. Então eu vou copiar essa coordenada geográfica aqui, ó, fora da cidade aqui. Tá, eu vou voltar lá para aquele documento que eu estava fazendo. Aí, ó. Maps, vou colocar aqui a posição, coordenada geográfica, tá? Vou fechar, salvei aqui o arquivo de texto, vou fechar aqui essa informação, tá? Que eu tenho aqui. Tô na área de trabalho, dentro da pasta projetos. Vou clicar com o botão direito aqui, vou abrir o terminal aqui, tá? Eu tô com o Open Code no modo terminal, então eu vou usar o terminal, mas tem a opção de você usar ele também com a forma gráfica.
só que eu sou usuário Linux, então prefiro dessa maneira. Vou abrir aqui, ó, OpenCode, tá? Esperar ele abrir aqui, tá? Então tá abrindo todo o sistema aqui, tô com o OBS Studio, o computadorzinho meu fraquinho aqui, então demora, tá? Então aqui ele tem vários modelos, ó. Tô usando o Big Pickle aqui, ó. Só que se eu vir aqui em Models, ó, tudo eu ensino naquele livro, tá? Eu tenho vários modelos gratuitos aqui, ó. Gratuito, ó, free aqui na frente aqui. Eu vou usar o Big Pickles aqui, ó, tá? Vou deixar ele mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, com base em arquivo. Qual a extensão do meu arquivo lá? TXT. Então vamos lá. Com base em arquivo. Até digitei errado aqui, tá? Ativo, nem vou colocar correto, só para você ver como é que ele entende. TXT. Crie uma landing page, né? Que é uma página única. Tá? Imagina que é uma pessoa lá tem um sistema de ar-condicionado dela e quer criar uma landing page, tá? Profissional de alto valor para meu cliente, tá? Utilize os dados fornecidos e baixe imagens da internet para deixar o site mais bonito, tá? Vou colocar aqui o arroba do Instagram. Acho que eu coloquei lá que é ar-condicionado do Vando, né, que eu inventei lá. Então vamos colocar aqui, ó, ar.concertos.vando, tá? Vou dar um enter aqui e ver o que acontece, tá? Aí tá no modo PRAM, então você tem que mudar aqui, ó. Isso aqui, ó. Pro modo não é Alt Tab. Tem algum arroba solto lá em cima. Deixa eu só apagar ele aqui. Tá. Isso, ó. Por causa do arroba solto, tá, pessoal? Ele travou aqui. Então tem que estar aqui, ó, build, tá? Que é construir, tá? Então eu coloquei lá com base no arquivo TXT, crio uma landing page, que é um tipo de site de página única, né? Profissional de alto valor para meu cliente. Utilize os dados fornecidos lá no arquivo TXT, tá? E baixe imagem da internet para deixar o site mais bonito. O Instagram e tal, que esse dado que eu não tinha colocado lá, né? Vou dar um enter. Posso erguer minha mão para cima aqui, como alguns dizem, tá? E ele tá trabalhando. Olha lá, ele vai pedir uma permissão aqui, ó. Porque ele sabe que tá na pasta aqui, só que ele não pode mexer na pasta sozinho para mim, então ele tem que pedir permissão. Então eu posso vir aqui, ó, permitir tudo aqui e confirmar, ó. Ele vai, ó, tá aqui em cima, ó, procurando dentro do arquivo TXT aqui já, ó, na área de trabalho, ó, um arquivo encontrado, pediu permissão de novo. Ele quer criar agora, ó, uma pasta, ele quer o acesso externo no diretório, tá vendo aqui? Então vem aqui de novo, confirmo. Ele criou lá com mkdir uma pastinha chamada images, né, para colocar a imagem dentro, e tá baixando as imagens da internet, ó. Isso aqui são imagens que ele tá baixando, ó. Tá?
Então eu poderia ter colocado as imagens já prontinha para ele, a logotipo do meu cliente, certinho, mas como eu estou colocando algo fictício aqui, então estou deixando ele baixar, tá? Então se eu for lá, ó, ele criou aqui uma pastinha landing page aqui, ó, separadinha dentro das pastas projetos, né? Porque provavelmente vai ter mais projetos aqui dentro. Ó, criou uma pasta chamada landing page, uma pastinha chamada images por enquanto, e tá baixando imagem aqui para dentro. Tá procurando na internet as imagens lá para deixar o site bonito lá, e tá baixando algumas imagens aleatórias da internet, ó. E tá baixando, tá? Aí, tá? Então vamos ver depois que tipo de site que ele vai criar, né? Então ele tá criando, vai criar um site aqui dentro para nós. Eu vou ensinar para vocês de uma forma assim simples, ó, tá criando um index, tá? Criou o índice aqui agora, tá preparando a escrita aqui já do site, ó, CSS, faz tudo. Então mudou totalmente a maneira da gente escrever um site, tá? Então lá naquele livro meu, eu vou mostrar para vocês como que vocês instalam esse Open Code e como é que vocês trabalham com ele, tá? Então aqui eu estou usando ele gratuito, você pode pagar uma mensalidade se você quiser. Se você trabalha muito, 24 horas por dia e precisa de criar muita coisa, você vai depender, né, de assinatura, porque você faz muita coisa com ele na versão gratuita. Mas se você ficar o dia todo trabalhando nele aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente usa todos os créditos gratuitos, vamos dizer assim, né? Aí você tem que adquirir créditos, tá? Mas é muita coisa que você faz gratuitamente. Tá aqui, ó, trabalhando, criando todo o CSS, ó. Primeiro criou o HTML, né? Agora tá, ó, criando separadinho, ó, o style CSS, ó. Que bonitinho aqui, ó. Criando tudo certinho. Tá? E vocês vão ver que maravilha que é esse site. Eu vou postar ele lá no Vercel aqui pra vocês verem, tá? Outra permissão aqui que ele pediu, ó. Aqui eu deixei ele amarrado, tá? E tudo que ele vai fazer de diferente tem que pedir permissão para mim. Mas na configuração, se você confiar, começar a trabalhar com ele, ver que ele tá fazendo tudo de acordo para vocês aí, é só vocês permitir tudo para ele, que aí ele faz o que ele quiser, tá? Mas aqui quando eu instalei, eu nem conhecia a ferramenta, fui aprendendo pouco a pouco mexer com ela e então eu não dei toda a permissão, tudo que vai fazer ele pede a permissão. Ó, tá criando agora a parte do JavaScript, tá? Que é a parte para deixar o site bonito, né? Funcional. E essa landing page que ele cria, e ele já criou. Ele já criou, pessoal. Tá aqui, ó. Tá? O comando que eu tenho que dar aqui para abrir o site e tal. Ou então abrir o index lá no navegador. Vamos fazer o teste? Ó. Então ele criou aqui o index, tá vendo aqui? Ele criou o layer para você postar lá no GitHub e tal. O script JS e o estilo aqui, ó, tá? E as imagenzinhas dentro da pasta de imagem aqui. Vou clicar aqui em index para você ver que site maravilhoso que ele criou, quer ver? Então tá aqui, ó. Ó, vou do ar-condicionado, o símbolozinho aqui do snow aqui, ó. Um floquinho de neve, tá? Início, sobre, tudo certinho aqui em cima aqui, ó, tá? Inclusive depoimentos, né, que é muito utilizado em landing page, e o contato, ó. E o orçamento aqui com o WhatsApp aqui, ó. Então, ó, seu ar-condicionado, tal, funcionando perfeitamente. Concertos, tá vendo aqui, ó? Colocou aqui a quantidade de clientes satisfeitos, o cara trabalha bem, ó. Mais de 500 clientes satisfeitos, tá? Ó. 24 suporte rápido, 100% de comprometimento. Criou um site top, ó, tá? Ó, conserto de ar-condicionado, diagnóstico, preciso reparo profissional. Tudo a partir daquele textinho que eu criei aqui, ó. Lembra que eu criei um texto lá na raiz do projeto aqui, ó. Aqui eu coloquei o nome da empresa, o telefone, o endereço e o Google Maps, né? Vamos ver o que mais que ele colocou aqui, ó. Instalar o serviço manutenção preventiva, ó, limpeza, higienização, tá. Já tem um solicitar orçamento aqui, se você clicar nele, ó.
ele vai abrir no WhatsApp aqui, ele considerou que aquele número de telefone fosse um WhatsApp, né? Tá vendo aqui? Ele já abre nele, tá? Então, ó, tudo tem aqui, agendar manutenção, instalação, ó, solicitar orçamento, carga de gás, tá? Então tudo relacionado a ar-condicionado mesmo, que ele fez aqui, tá? Ó, precisa de orçamento gráfico, já chama no WhatsApp aqui. Se eu tivesse colocado de repente um WhatsApp válido aqui, ia funcionar beleza, tá? Tá aqui, ó. Tem o que os nossos clientes dizem. A Maria Silva falou que é um excelente profissional aqui, resolveu o problema do ar-condicionado dela aqui, ó, rapidamente, recomenda. Os depoimentos como se fossem pessoas reais mesmo falando aqui, você pode mudar e colocar um depoimento real. Fale conosco, tá? E aqui, tá aqui, ó. Vou abrir no Google Maps aqui, ó. O mapa aqui de Presidente Médici, ó. Tá vendo? Ó. Vamos ver aqui como é que ele considerou aqui. Ó. Já indo realmente para aquela localidade, ó. Posso abrir aqui no Google Maps, ó. Tá? Ele vai abrir exatamente naquele ponto que eu tinha marcado, tá? Então eu posso colocar o alfinetinho, tudo certinho, tá? E aqui tá os dados aqui, ó. Fale conosco, tá? O Instagram que eu inventei lá, ó, Ar-Concertos Vando, tá? É lógico que não vai existir, porque... E pode até existir, né? De repente eu... Aí, mas não tem, ó. Essa parte não tá disponível, porque eu inventei aqui agora, tá? Ó. Então, pessoal, você vê a facilidade de você criar um site, tá? Eu vou colocar esse site no ar aqui agora, tá? Utilizando o Vercel, tá? Vou fechar ele aqui, ó. Aqui tá tudo no meu... localmente no computador. E eu vou colocar esse site no ar, tá? Eu tenho o GH instalado, tá? Então eu posso falar aqui, ó. Criei um repositório. E suba este projeto para o Git. Tá? Só isso. Tá tudo configurado meu Git aqui, tá no meu computador. Então a gente vai criar aqui o repositório e já vai commitar lá para o Git, tá? Ó, tá subindo, tá? Então se eu vim aqui no Git, ó, todos os repositórios meus aqui, ó, o que vai acontecer? Já tá aqui, ó, ar-condicionado Vando, tá? Então vai estar aqui, ó, todos os arquivinhos aqui, inclusive com a estrutura do ar, tudo certinho aqui, bonitinho aqui, tá? Aí como que eu faço para colocar isso aqui no ar? Eu posso usar o próprio Git Page aqui, né? Eu posso utilizar o Git Pages aqui, ó, Pages, tá vendo aqui? Ó, Pages. E posso fazer o deploy, mas tem uma coisa mais legal que é o Vercel. Então você vem aqui no Vercel, ele está configurado aqui já, ó, barra, ó, new, tá? Ó, vercel.com/new. Vem aqui, como eu já estou logado no Git aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Tá aqui, ó, todos os meus projetos aqui, ó, do Git já aparece aqui. Eu só venho aqui em import, tá? Vou fazer o deploy, ó, deploy, tá? Tá, ele tá fazendo, tá? Olha como que é rápido colocar um site no ar, tá, pessoal? Eu deixei o nome ar-condicionado Vando mesmo, tá? E vou ir lá, ó, ar-condicionado Vando Vercel, tá o site aqui no ar, já funcionando. Qualquer pessoa do mundo pode pegar esse endereço aqui e pode acessar esse site aqui, tá? Então, é assim que hoje em dia funciona a criação de site, criação de sistemas, tá? Então, os tempos mudaram, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse livro que eu criei, tá? Então esse aqui, ó, é o livro, tá? Essa capona bonita aqui, tá?
E vamos ver os capítulos que ele tem, tá? É o guia definitivo do OpenCode, que é esse aplicativo que eu acabei de utilizar aqui para criar esse site, tá? Então, tá aqui. Foi criado esse ano, né? E o conteúdo. O que é o OpenCode, né? Os princípios, o ecossistema, aí tem toda a história dele, tá? A preparação do ambiente, tá? Comparação dele com outras ferramentas pagas, né? Tá? Ele é gratuito, né? Então você pode utilizar de repente uma chave de um arquivo da inteligência paga que você usa. Você pode utilizar o Codex nele, por exemplo. Pode, sem problema. A chave do Gemini, pode jogar nele. Eu aqui utilizo, por exemplo, da NVIDIA, tá? Chaves gratuitas da NVIDIA, mas de inteligência artificial poderosíssimas, tá? Então aqui tem tudo, ó. Então esse site aqui, ó, instalação no Mac e no Linux, instalação no Windows, tá? Então você pode utilizar em qualquer sistema operacional, ó, no Node JS, via Docker, tá? Então eu joguei tudo aqui, tá? Nesse livro aqui, tá? É um livro de 187 páginas, ó. Tem tudo aqui, tá? Então você vai aprender a utilizar essa ferramenta maravilhosa que eu não usei para criar esse site aqui. Eu não usei 20%, tá, dele, tá? Então eu vou mostrar para vocês outra coisinha. Eu vou criar aqui agora uma apresentação, tá? Uma apresentação de slides. Imagina que eu sou um professor e tal. Eu vou criar uma apresentação de slides agora sobre um tema aqui que eu vou pensar bem que tema que é, tá? Então primeiro você tem que ter o conhecimento, tá? Das ferramentas que você tem instalado no seu computador, para fazer o próprio sistema aqui, utilizar essas ferramentas e você trabalhar, né? Porque você vai fazer uma apresentação. Que ferramenta que você vai utilizar? Geralmente a pessoa normal, uma pessoa normal que pensa dentro da caixinha vai pensar, vou abrir o PowerPoint e vou trabalhar. Agora, quem pensa fora da caixa fala, que ferramenta que eu vou utilizar no terminal, que eu vou utilizar no modo texto puro mesmo, para poder fazer a minha apresentação. Então, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, eu digo assim, de tecnologia, de informática, ela vai pensar, eu vou utilizar o LaTeX. O LaTeX é uma linguagem que você vai digitar texto utilizando um bloco de nota e vai conseguir criar uma apresentação no final. Então eu vou utilizar o LaTeX. Então, como a minha área é biologia, eu vou pedir aqui para ele criar, ó, nesse local mesmo que eu estou aqui. Eu poderia fechar aqui, vou sair, eu vou dar um exit aqui só para vocês verem aqui. Vou até fechar aqui de novo, fechar isso aqui. Dentro dessa pasta mesmo aqui de projetos aqui, ó, que eu criei o meu nosso site aqui, né? Vou voltar aqui e vou colocar aqui, abrir no terminal aqui, ó, tá? Vou abrir o OpenCode de novo, ó, tá? Demora um pouquinho para abrir, tá? Mas como é um novo projeto que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir de novo, tá? Ó, criei uma apresentação para uma aula de biologia sobre fotossíntese, tá? Só isso aqui ele faria para mim, porque ele já está configurado. Mas imagine que está no computador de vocês e não sabe que ferramenta que vai usar nem nada. Então você vai, quando escrever isso aqui, ó, utilize LaTeX e Beamer, que é um formato próprio para apresentação, tá? Quero o resultado final em PDF. Deixa eu ver aqui, aula para vou colocar aqui 8º ano. Ué, meus
Deixa eu ver aqui. Para oitavo ano, ensino fundamental, tá? Então lá, crie uma apresentação para uma aula de biologia sobre fotossíntese. Utilize LaTeX e Beamer lá, que é uma... E já, ele já está procurando aqui, esse widget aqui para procurar se eu tenho um PDF LaTeX instalado. Eu tenho ele aqui, ó, instalado, né? Então já está preparando a escrita, ó. Preparando escrita. E ele vai trabalhando aqui. E no final você vai ver o resultado, tá? Eu nunca pedi para ele criar apresentação até hoje. Eu pedi já para ele escrever PDF, mas escrever apostila rápida, alguma coisa do tipo, tá? Essa aqui, no caso aqui, é uma apresentação assim. É a primeira. Vamos ver o resultado aqui, né? Então ele está aqui preparando a escrita. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a nossa apostila. Então, ó, então essa aqui é uma apostila completa, tá? Não tinha mais nada assim que ficou fora aqui dessa apostila, não. Então, acredito que vocês adquirindo essa apostila aqui, se você aprender a metade do conteúdo que está nela aqui, você vai estar aí com certeza encontrando uma nova maneira de trabalhar, né? Uma maneira de estar aí ganhando seu dinheiro, ou então ganhando tempo na hora de fazer suas coisas, que é a mesma coisa que ganhar dinheiro, já que tempo é dinheiro. Então você vai estar aí ganhando dinheiro com certeza, tá? Então é muito recurso que tem aqui nessa nossa apostila, tá? E quanto que custa essa apostila? Essa apostila eu criei aqui uma landing page própria para ela, tá? Então ela foi lançada recentemente. Vou ver se ela tá indo por R$14,90, tá? Se você consegue comprar ela por R$14,90, tá? Tá aqui, ó. Você ainda consegue comprar ela pelo preço de lançamento, tá? Que é R$14,90. Porque depois ela vai começar a valer R$27, tá? Tá aqui é o preço de lançamento somente por um mês. Então, terminado esse mês, esse valor de 27 de R$14,90 aqui você não compra mais por esse valor, tá? Então você vai aprender instalação, interface TUI, entendeu? Agentes especializados, as ferramentas, você vai aprender as ferramentas, tudo é muita coisa, muito conteúdo que tem. Então você vai poder estar observando todos os conteúdos que tem. Eu vou deixar esse link para vocês aí na descrição do vídeo, tá? E para vocês conhecer outras ferramentas, outras coisas que eu faço, que eu tenho feito, entra no meu site, tá? eliseubarbosa.com.br. Nesse site aqui, ó, eu tenho os meus produtos, tá? Que é os livros, os cursos que eu tenho. E também, ó, tô com um projeto aqui da Bíblia Sagrada, tá? Eu tô criando essa Bíblia Sagrada aqui, já tá totalmente utilizável, tá? Ó. Então já tá aqui, ó. Ela funciona perfeitamente, ó. É uma Bíblia que você pode aumentar a fonte dela aqui, ó. Tá vendo? Então, ó. Você pode copiar um versículo específico, você pode marcar. Você pode marcar aqui, ó. Tá vendo? De cores diversas, tá? Então esse aqui é um projetinho que eu tô fazendo aí. Por enquanto tá funcionando no Python, né? Mas logo vai estar funcionando no Flatpak, tá? Então um projeto que eu tô criando aqui bacana, tá? Então tudo no meu site, ó. Aí tem, se você tem um site ou blog, tem os widgets aqui, ó. Opa.
para você utilizar no seu site ou blog, tá? Eu tenho ainda vários PDFs, né, pronto para você imprimir, se você é um educador, tá? Então muita coisa aqui, ó. Por exemplo, eu quero uma pauta de música, você pode vir aqui, ó. Eu tenho pauta de música aqui no meu site, ó, tá? Para você estar fazendo sua anotação musical, tá? Você trabalha com matemática, por exemplo, você quer um papel quadriculado, aqui tem, tá? Então você quer, por exemplo, uma pauta, aqui vai ter formulários editáveis, né? Isso aqui são vários formulários aqui, ó, totalmente editável, tá? Ele é em HTML. Tem as partes para você preencher aqui, mas a parte que já está preenchida você pode, por incrível que pareça, você pode apagar, ó, tá? Aí você termina de preencher, dá um Ctrl P aqui, imprime o que você quiser aí do jeito que você quiser, tá? Então esse site meu tá bem completo, tá? Para vocês depois dar uma olhadinha nele aí. Mas o que eu quero mostrar mesmo são os meus produtos, tá? Então tem essa apostila, né, do Open Code que eu falei para vocês. Livro Gospel aqui, tem essa agenda aqui que é gratuita para você baixar. Ela só não é gratuita se você de repente quiser imprimir ela em larga escala, você tem que comprar uma licença dela, mas para você utilizar ela só para uso pessoal, ela é grátis, tá? Tem alguns livros gratuitos, esse e-book aqui, por exemplo, ele é gratuito, tá? Então, ver todos os produtos, tá? Aqui tá todos os produtos que eu tenho aqui, tá? Esse kit técnico para ser aprovado, ó, pacote Linux mais Markdown aqui essencial, 3 livros aqui, muito bom. O Open Code que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Ó, programando Python com Google Colab. Esse aqui eu acabei de postar, tá? Esse aqui é o Streamlit, né? Criação de apps web com Python e Streamlit, muito bom. Então tá aqui todos os meus produtos aqui nesse site aqui, tá? Então depois vocês dão uma olhadinha, vou deixar também na descrição aí, na descrição do nosso YouTube, tá? E o que que você vai receber se você comprar essa apostila aqui por apenas R$14,90? Você vai receber aquele PDF, tá? Então vai vir assim, você vai abrir, vai ter o parabéns por ter adquirido e você vai clicar e baixar o arquivo PDF, tá? Vamos voltar lá para nosso projetinho aqui que nós colocou para ele criar a apresentação, né? Nós pedimos aqui para quê? Para ele criar a apresentação sobre fotossíntese. Então ele criou todo o arquivo aqui, ó, LaTeX, né? Todo o arquivo LaTeX. E teoricamente ele criou o nosso PDF. Vamos ver se realmente funcionou. Ele vai testando, ó, se deu erro, ele vai e tenta de novo, modifica alguma coisinha e vai tentando, tá? Ó. Então aqui ele criou, segundo ele criou a capa, o sumário, tá? O que é fotossíntese? Vamos ver se ficou do jeito que eu queria, né? Que eu pedi. E aqui tá, ó, dentro da pasta aqui, ó, tá o arquivo aqui, o text, né? Que é o LaTeX. E o arquivo aqui, o fotossíntese PDF aqui, ó, tá? Aqui está a nossa apresentação, tá? Dá um F5 aqui só para verificar aqui, ó. Então, ó, fotossíntese é a base da vida na Terra, aula de biologia, ciência da natureza, 8º ano, ensino fundamental, tá? Eu poderia ter colocado o nome do professor, tudo certinho lá. Ao sumário aqui, ó, inclusive clicável, tá? Ó, eu cliquei nele e vai, ó. Se eu clicar, ó, o que é fotossíntese, vai para o que é fotossíntese. Se eu colocar aqui, ó, importância da fotossíntese, vai lá para a parte da importância da fotossíntese, tá? Então, olha lá, ó. O que é fotossíntese está aqui, ó, todo o procedimento, ó, a formulazinha aqui das moléculas aqui, tá? Ó, 6 moléculas de dióxido de carbono aqui, mais 6 moléculas de água recebendo a luz solar, tá? E gerando aqui a nossa glicose aqui e 6 moléculas de oxigênio, tá? Então, olha aí, ó. Isso aqui, ó, ele cortou a primeira letra aqui, eu posso reclamar para ele lá, ele vai fazer, tá?
Se falar na palavra produção de oxigênio, tal página deu problema. Ó, fez aqui uma representação de uma folha aqui, os cloroplastos, tá? Então ele basicamente ele fez para mim a apresentação. Daria para mim usar essa apresentação aqui sem problema, tá? Olha aí, ó, que maravilha. Inclusive as questões aqui, ó, ele criou aqui 5 questões aqui, ainda sugeriu um conteúdo para os alunos pesquisar para a próxima aula ainda, tá? Então isso aqui é porque eu deixei muito vago, né? Eu coloquei para ele fazer uma apresentação sobre fotossíntese. Então por aqui você tira a ideia do poder do OpenCode. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, tá? Se inscreva nesse canal, deixa aquele like, tá? Isso é muito importante para mim, importante para outras pessoas que vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Então, quando você compartilha esse vídeo, você está ajudando não somente a você e a mim, você está ajudando outras pessoas a descobrir esse conteúdo de qualidade. Fique com Deus, que é a melhor companhia aí. Fui, tamo junto.